Para começar mais uma aula e nós hoje vamos fazer a organizadora, tá? O organizador aí, GG, tá bom? Então, bora lá começar a nossa aula e eu vou mostrar aqui pra vocês como que vou riscar mais ou menos só pra vocês entenderem. Para riscar no plástico, eu gosto de usar o gramatura 30, porque eu acho ele um pouco mais firme e eu acho que fica mais bonito ali as peças. Não gosto de usar gramatura menor do que 30, ou é 30 ou é 40, menor do que isso eu não acho que fica tão bacana, tá? Então eu risquei com uma caneta mesmo, porque aí fica mais fácil da gente visualizar no plástico. Aqui vocês vão optar em fazer os dois lados, né? Os dois visores, se você vai querer ele no plástico ou se você vai querer o fundo no sintético e só a frente com o visor. Enfim, faça aí da maneira que vocês acharem melhor, tá? Eu vou fazer a GG com o visor transparente na parte da frente. E na parte de trás eu vou fazer com sintético, tá? Mas aí não é obrigatório fazer como eu estou fazendo. Se você for fazer a frasqueira, a organizadora ali com os dois visores no plástico, então você corta 2 vezes no plástico, tá bom? Então você vai ter aí o PDF de todos os tamanhos, PMG e GG, tá? 4 tamanhos assim para você colocar no seu portfólio, fazer no pronto entrega. E esse tipo de organizadora, gente, não necessita estar vendendo somente no nicho maternidade, tá? Aqui no curso a gente faz relacionado à maternidade, mas, né, pode estar vendendo aí como organizador para mala de viagem, organizar aí o guarda-roupa, aí fica aí da criatividade de vocês, tá? Então eu cortei aqui 2 vezes, uma vez no sintético, uma vez no plástico cristal, tá? Ó, só cortar em cima da risca. Agora eu vou trazer os piques pro meio, né? Os piques aí pro meio. Então, você faz um piquezinho na parte de cima, um piquezinho na parte de baixo também. Assim, você também vai fazer no espelho de trás, tá? Agora, nesse visor da frente, eu vou querer fazer um bordado aqui na frente. Então, como que eu vou fazer, tá? Então, eu vou pegar ali mais ou menos na altura maior do que o meu sintético. Eu vou passar a medida aqui pra vocês, pra gente ultrapassar esse limite, tá? E vou deixar ele estreito, como se fosse uma faixa da frente aqui, tá bom? Então, vou passar a medida aqui, vocês vão entender como que vai ficar esse bordado aqui. Bom, cortei 2 vezes na altura de 27 por 18 2 vezes, tá? Para que vai servir esse retângulo aí? Para você fazer a área do seu bordado, se você quiser colocar. Se você não quiser, pode pular essa etapa e seguir o plano tradicional, que é do organizador com visor transparente, tá? Então, eu cortei 2 vezes para eu poder bordar essa frente, e aí você pode personalizar, fazer o bordado com desenho, com o nome do cliente. Lembrando que não é obrigatório fazer o bordado, tá, gente? Aqui eu tô fazendo porque para dar uma sugestão para vocês. Para fazer o corpo da parte de trás, não é necessário usar EVA, gente. Isso aqui é só sugestão. Você fique à vontade para fazer as peças da forma que você acha mais conveniente, tá? Essa frasqueira eu não acho a necessidade de estar utilizando no espelho o EVA, mas se você se sentir mais à vontade e quiser colocar, pode estar colocando o EVA, é só cortar um pouquinho menor, com mais ou menos 1,5, 2 centímetros menor, para não atrapalhar na hora de costurar. Então, posicionei o meu forro, fiz uma costurinha de segurança, agora cortei o excesso de material para a gente começar ali o processo do vivo, tá? Essa parte aí vocês já estão cansadas de saber, porque a grande maioria já sabe esse passo a passo, porque é uma peça bem simples mesmo, tá? Então, sempre trabalhe com o forro com uma sobra. Aqui coloquei somente o sintético e o forro. Agora, nós iremos posicionar o nosso vivo.
Para o encape do Vivo, você vai utilizar na largura de 4 a 3 centímetros, no tamanho de 1,40, sempre corta ali no comprimento do seu sintético. Eu envolvo ali o meu viés em toda a circunferência para mim ter uma base de quanto mais ou menos de Vivo eu vou gastar, tá? Na hora de encapar, gente, é importante que vocês mantenham a costura bem juntinha, esse sintético bem grudadinho ao vivo, tá? Para que não fique aquele aspecto de Vivo fofo. Então, costura bem apertadinho, com pé calcador de zíper, o que vocês acharem mais fácil aí para poder encapar o Vivo de vocês. Sempre eu trabalho com essa sobra, tá? Porque eu acho que facilita muito na hora de encapar. Eu não gosto de cortar ele com 3 certinho, sempre corto com uma sobra, para não ter o risco na hora de encapar o Vivo ele não franzir. Aí eu prefiro ter esse tempinho aí cortando e refilando todo o excesso, tá? Agora você vai pegar uma lapela, uma sobrinha mesmo aí que sobra dos encapes, faz um pique no meio, centraliza pique com pique, desce 1 centímetro dessa lapela, centraliza o seu Vivo ao meio e agora a gente vai costurar beiradinha com beiradinha. Na curva, com o dedo indicador do lado esquerdo, empurra, com a mão direita você posiciona, tá? Então tem que ficar bem rente a beiradinha para não ficar defeituosa aí a sua peça, tá? Toda vez que você for trabalhar com Vivo, a técnica é essa: a mão esquerda empurra, a mão direita modela, tá bom? Gente, muita calma nessa hora, tá? Não adianta na hora desse acabamento aqui, ó, nas curvinhas, você fazer as coisas com pressa, tá? Então, vem bem delicadamente, fazendo devagarzinho. Encaixa a tesoura no Vivo inicial, corta o excesso, segura para não subir e nem descer e finaliza ali a costura e tira todo o excesso. Espelho da parte de trás prontinho, tá? Olha aí que não precisa mesmo tá colocando o EVA, a não ser que vocês queiram, tá? Agora a gente vai começar a preparar a parte da frente. Então, marquei um pique em cima, um pique embaixo e vocês vão entender o porquê que eu cortei 2 vezes, tá? Olha, não quer fazer assim? É só seguir o passo a passo tranquilamente da frasqueira, da organizadora, como você quiser chamar, e não colocar o bordado, tá? Aqui é só uma sugestão caso você queira vender um produto personalizado. Então, eu coloquei uma dupla face em cada beiradinha, eu tô utilizando a dupla face mais fininha para ajudar e auxiliar na hora da gente fazer a nossa dobra, tá? Vai colocar bem na beiradinha do seu sintético, ali na altura, né, do comprimento maior. Tira ali a película e depois nós iremos fazer uma dobra. Você pode calcular aí a dobra mais ou menos meio centímetro, ou se você achar que meio centímetro é muito pouco, pode fazer 1, tá? Não importa muito, na verdade, a largura, depende muito do bordado que você vai fazer, tá? Então eu vou fazer isso dos 2 lados. Enquanto eu vou bordando lá a parte principal, eu já vou adiantando esse processo aqui para fazer o passo a passo e a gente adiantar enquanto a matriz ainda está terminando de bordar. Bom, já terminamos de fazer a nossa dobra. Agora eu vou colocar também uma dupla face no centro, tá? A dupla face, gente, é um grande aliado no mundo da costura, principalmente pra gente que trabalha com sintético, tá? Vou centralizar ali no meio, não precisa ser um centralizadinho, mas vou colocar aqui no meio, certo? E agora a gente vai centralizar no pique do espelho cristal, tá vendo? Que eu fiz um pique em cima, um pique embaixo e vou centralizar nesses piques aqui para ficar bem retinho, tá? E aí vai ficar dividido ao meio, deixando o espaço ali do visor para ficar por igual, tá? Essa aqui é a parte de trás e a gente vai preparar agora a parte da frente para poder receber, tá? Então, coloquei uma dupla face de novo para a gente poder colocar o bordado sobre ela e ficar centralizado e não sair do lugar. Então, agora é só limpar a área do bordado, tira o excesso de linha, ali o TNT, ou se você usa entretela, pode tirar. E a gente vai posicionar agora essa parte no espelho cristal.
Bordado limpinho, agora a gente vai fazer o mesmo processo que a gente fez lá na parte de trás, a gente vai fazer nessa área do bordado também. Vai passar a dupla face, dobrar lá a mesma dobrinha que a gente fez. Então, se você fez com 1 centímetro na parte de trás, você vai fazer com 1 centímetro na parte da frente. Se você fez 2, você vai fazer 2 também, e assim vai, tá? Para poder casar essa costura e a gente fazer um acabamento bem bonito. Tudo já dobradinho, tirei a película ali, tá? E agora a gente vai posicionar tudo no lugar, fazer a mesma coisa que a gente fez na parte de trás. Tira a película ali do espelho principal, ó. Por que que eu coloquei essa dupla face? Para ajudar na hora da gente colar e não ficar deslizando na hora da costura. Então, centralizei pique com pique. Tá vendo que o pique de cima está centralizado com o pique do espelho, tá? Agora é só ajustar, ver se tá tudo certinho, a parte da frente, a parte de trás. Se você vê que ficou com falta ali, ó, tá vendo que a parte de trás ficou aparecendo, sobressaindo na parte da frente, é só ajustar de forma que não fique visível, porque essa é a parte do acabamento e é importante que esteja tudo uniforme, tá? Agora, vai fazer uma costurinha bem rente à beiradinha, como se fosse uma costurinha mesmo de segurança para prender os dois materiais, né? Tanto da parte de baixo quanto da parte de cima. Vai contornar toda a volta e cortar depois, por último, aí o excesso, tá? Então, agora é o passo a passo bem simples, não tem muito segredo. Se caso você quiser fazer assim, se você não quer bordar, então pula essa etapa aí desse aplique aí no sintético, tá bom? Espelho prontíssimo, agora a gente vai aplicar ali o vivo na parte principal. Então, agora faz a limpeza, todo o processo ali do nosso espelho. Traz o pique de novo, se você perdeu esse pique aí, traz ele de novo para que ele fique visível na hora que a gente for posicionar o canal do zíper nesse espelho, tá? Então, trouxe o pique de volta e agora a gente vai posicionar o vivo no lugar. Cortei aqui a lapela, mais ou menos 3 a 4 centímetros. Não recomendo fazer a largura maior do que 3 a 4, porque senão fica desproporcional e fica o acabamento um pouquinho grosseiro, tá? Então, fiz o pique na minha lapela, deixei ela lá centralizada com o meu pique. E a gente vai começar pelo meio, né, centralizando. Observa que eu coloquei a lapela lá na parte de cima da nossa maletinha, que é a nossa organizadora, tá? Porque eu quero que essa emenda fique ali na trava do zíper. Eu não gosto de fazer essa emenda na base, onde fica ali a abertura do canal, tá bom? E aí você decide se você coloca em cima ou embaixo. Eu opto sempre por colocar na trava. Espelhos prontinhos, olha só a parte da frente como fica fofo. E o espelho das costas também prontíssimo. Agora a gente já pode começar a preparar o nosso canal. Gente, não tem coisa mais fácil do que fazer essa organizadora. É viciante, eu já tô apaixonada, o tamanho dela é enorme. Eu garanto pra vocês que vocês vão amar, tá? Frente e costa prontinho, agora a gente vai pro canal do zíper, tá? Cortei o meu EVA menor no comprimento, tá? Então, corta ali mais ou menos 10 centímetros na largura pelo comprimento ali do seu canal, deixando ali a margem também menor para não atrapalhar. Cramalheira do zíper viradinha para baixo, forro com a parte lisa virada para o principal, parte fosca viradinha para cima, tá? Pra gente fazer um acabamento duplo. Beiradinha com beiradinha, leve tensionada no zíper, não puxa demais, tá bom? Porque senão depois fica muito franzido.
Só uma leve tensionada para não ficar com ondulação. Costura bem rente essa cremalheira, tá? Bem pertinho mesmo para ficar com um acabamento bem bonito. Finalizei aqui com retrocesso, sempre vocês vão trabalhar com retrocesso. Jogo lá para trás esse forro, tá, gente? Não deixa ele fofo aqui na parte do zíper, porque senão depois na hora de passar o cursor, ele esgaça aí, enrosca nesse meio aí e acaba quebrando ali o nosso cursor, né, a área do zíper. Faz um pesponto. Aí eu gosto muito de fazer o pesponto bem na beiradinha, mas aí fica a critério de vocês, a largura de pesponto que vocês definirem, tá? Antes de finalizar aqui, eu já viro, né? Levanto o pé calcador, deixo a minha agulha posicionada e vou colocar o EVA aqui dentro por flutuação, tá? Eu vou colocar EVA porque eu acho que vai ficar bacana, né? Uma peça bem estruturada e moldurada, apesar de na parte de trás a gente não ter utilizado, mas sim no canal do zíper eu recomendo que coloque para não ficar molenga, né? Vamos dizer assim, não deixar molenga. Vai fazer uma costurinha de segurança, prendendo e fechando esse EVA dentro desse canal, tá? Então costura agora bem na beiradinha. Agora, gente, passa um cursor para cada lado. Eu gosto de colocar 2 cursores em peças de abertura total. Eu acho que fica bem prático e é mais fácil para poder abrir e fechar, né? Mas se você não for colocar 2 cursores, coloca da direita para a esquerda, se for optar por colocar um. Nesse caso, eu estou utilizando 2 cursores, tá? Tô colocando do mais simplesinho mesmo, porque eu gosto muito de usar esse cursor e eu acho sim que ele fica muito bonito nas peças, tá? Prontinho o nosso canal, pontinha com pontinha, beiradinha com beiradinha, e a gente acha o pique aí, o centro desse meio. Na parte do zíper, tá, gente? Não marca com a tesoura, marca sempre ali com um lapisinho. Vou clipar, porque eu gosto, mesmo que eu saiba aí a trava, né, o tamanho do meu fundo, eu gosto sempre de fazer assim, porque eu tenho certeza que a peça vai bater tudo certinho, tá? Então você ultrapassa 1 centímetro para cada lado. No comecinho a gente deixa sobrando 1 centímetro e no final a gente deixa sobrando 1 centímetro, que ficou aí com 21 esse fundo na largura de 15, tá? Aí você escolhe qual largura que você acha menor. Se você quiser diminuir essa largura, você pode também, ela não vai interferir na modelagem. Na alça, eu utilizei 31 na alça chique. Não fiz nenhum tipo de acabamento nela, tá? E vou marcar o pique aqui do centro do nosso fundo, tá? Pra gente posicionar essa alça. Se você for fazer acabamento na alça, eu recomendo que faça antes. Centralizo, ultrapassando sempre, tá? Deixa com uma sobra aí mais ou menos de 1 a 2 centímetros, se você achar melhor, mas eu vou descer mais ou menos 1 centímetro para ficar com uma sobra de material. Vou fazer uma costurinha, dando um retrocesso, prendendo esse material. E a mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Olha só, não tem segredo, tá? Corto o excesso de linha. E agora a gente vai posicionar esse canal viradinho para baixo, tá? Tira o excesso, não corta rente esse zíper, só sela, deixa ali mais ou menos com uma sobra de 2 centímetros para cada lado, para não ter risco de ceder e escapar esses zíperes. Toda vez que vocês vão trabalhar com o canal do zíper, sempre trabalha com sobra, tá? Vira lá para baixo, sintético com sintético, bagum com bagum, tá? Coloca ele rente aí o material, beiradinha com beiradinha, e a gente já posiciona o forro logo em seguida, fazendo um sanduíche, tá? Então lembra que a posição do forro, ela tem que ficar parte lisa com parte lisa, tá? Para não costurar errado. Faz uma costurinha ali na margem de 1 centímetro, finaliza com o retrocesso.
Agora eu vou pespontar o meu material sintético e não vou passar em cima da alça, tá? Ó, presta atenção aqui, ó, que na hora que a gente for passar o pesponto, eu tiro essa minha alça, jogo ela pro ladinho, ó, e posiciono ela ali, fixando ela, reforçando ali a costura, tá? Lógico, se você quiser, né, costurar sobre a alça, pode também, faz um X ali, ou alguma coisa para poder fixar. Aqui nessa peça eu optei por não fazer, tá, ó. Para fazer o acabamento embutido, eu fiz a mesma coisa, sintético com sintético, forro com forro. Joguei ali o meu excesso de material pro ladinho para não atrapalhar, tá vendo, ó? O excesso de material tá dobrado pro lado para eu conseguir fazer esse acabamento embutido, porque eu acho que fica mais bonito nessa questão, tá? Para não fazer aquele acabamento grosseiro por fora. Só desvirar agora com muito cuidado. E a gente vai fazer também o pesponto do outro lado para fixar ainda mais essa alça, tá? Então, lembra de livrar a alça na hora de fazer o pesponto. Olha só jogar lá pro ladinho e você consegue tranquilamente fazer o pesponto ali sem passar sobre a alça, tá? A gente só passa ali naquela ponta que sobrou do 1 centímetro que a gente deixou ali da alça. Bom, aqui, ó, eu vou colocar também o EVA, tá? Então, eu vou tirar um pouco o excesso, ó. Observa que na hora de colocar, eu vou tirar um pouquinho desse excesso para ela não entrar tão apertado e ficar ali esgarçado, tá? Então, sempre que você for trabalhar com EVA, você vai cortar menor do que os espelhos principais, pelo menos 1,5 a 2 centímetros menor do que a área que a gente vai introduzir e trabalhar, tá? Agora é só fechar o outro lado com uma costurinha de segurança, tira o excesso se tiver e a nossa peça já tá praticamente pronta. Agora a gente só vai trabalhar ali os piques, né? Centralizando eles, deixando no lugar para a gente poder clipar toda a nossa peça assim bem uniforme e não ficar torta, tá? Então, costurinha com costurinha, pique na parte de baixo, ó, bem aqui na trave. Então, junta costura com costura, pique em cima. A mesma coisa a gente faz do outro lado. Costurinha com costurinha, segura apertado e pique, tá? Na parte ali do zíper, não recomendo estar cortando. Pega um lápis ou alguma coisa que você consiga marcar e faça a marcação para não ter o risco de desfiar esse zíper. Agora vamos começar a clipar essa peça, tá? Lembra da nossa emenda? A nossa emenda na parte de cima será posicionada lá em cima na trava, tá? Ó. Então a emenda tem que ficar junto com a trava lá em cima, não vai colocar de ponta cabeça aí o seu espelho, tá? Agora é só contornar com o clipe em toda a volta. Distribuir em toda a volta, tá? Não estica ali com excesso na hora de clipar para não ter o risco de fazer sobra aí no seu espelho, tá? Então vem clipando sem esticar. Eu gosto de colocar pelo menos a cada 4, 5 centímetros um clipezinho para o zíper ficar encaixadinho bem direitinho e não ter o risco de esticar, tá? Agora não tem segredo, bora fechar nossa peça, tá? Ó. Tô utilizando o pezinho de vivo, conforme vai fazendo as curvinhas, vai chegando ali na posição do clipe, a gente vem retirando.
E é lógico que eu vou usar o acabamento de viés no sintético, principalmente nessa área visual do nosso plástico cristal, tá? Eu cortei aqui no comprimento de 1,40, na largura de 3 a 4 centímetros. Vou posicionar beiradinha bem rente, tá? Onde eu consigo visualizar, para que o excesso de material fique jogadinho lá pro fundo, para a parte de baixo, para depois a gente refilar. Então aqui na onde eu consigo visualizar ele, eu só coloco ele rente, como se fosse um viés de boneon. Gente, essa técnica é incrível, principalmente para esse tipo de peça, vai ficar lindo, porque fica ali, né, transparente o visor e aí você consegue ver o acabamento e fica impecável. Recomendo, façam. Aí eu tô utilizando o viés de sintético Duna, mesmo 09, tá? Porque como é uma peça que eu quero que fique armadinha, então eu optei por fazer o acabamento no 09 mesmo, porque vai ficar tudo bem firme, bem posicionado e bem durinho. Falar sério, gente, que acabamento impecável, muito fácil de fazer, ó. Agora pega uma tesoura bem afiada, porque a minha não estava afiada, tá? Vem com corte a fio, puxa ali o sintético, porque quando você puxa assim a tira de sintético, ele desliza a tesoura e fica assim um corte bem preciso e bem gostoso de fazer, tá? Aqui a minha tesoura não estava ajudando muito não, mas olha, mesmo assim fica um acabamento muito bacana, tá? Só deslizar a tesoura e fazer até o final ali. Olha que legal que fica o acabamento, tudo bem lisinho, esticadinho, sem franzir e fica muito lindo mesmo, tá? Agora eu vou abrir o cursor, deixar ele todo aberto para facilitar na hora da gente colocar o fundo e fechar também, vai ficar muito mais fácil. Agora a gente vai posicionar, ó, lembrando que a emenda vai ficar lá para a parte de cima, onde a gente vai posicionar a nossa alça, tá? Então clipa toda a volta e agora a gente vai costurar, gente, ó, fácil demais. Se vocês fizerem, me conta depois se vocês gostaram realmente das técnicas aplicadas nesse curso, tá? Porque eu vou querer saber se vocês gostaram ou não gostaram dessas técnicas utilizadas aqui. Na parte do fundo da nossa peça, eu vou utilizar o acabamento de bagum para ficar de encontro ali com o nosso forro, tá? Ah, Renata, mas eu quero usar o sintético. Pode usar o sintético também. Aqui só fica a dica para vocês da maneira que eu faço aqui nas minhas peças. Então, nesse fundo, eu vou utilizando o bagum para forro, tá bom? Eu gosto de fazer o bagum ou fazer sintético, porque eu acho que fica muito fácil na higienização. E o boneon, ele acaba sujando, encardindo, e aí para lavar eu acho meio ruim, tá? Então você vai usar a mesma técnica do sintético, você vai fazer com o bagum, costura bem rente, joga todo o excesso lá para baixo, tá? Não tem segredo.
Acabamento ok, gente, perfeito, ó, sem defeito esse acabamento, tá? Então, só desvirar a peça e agora moldar ela atrás devagarzinho para não estourar ali a sua costura, tá, gente? Com viva você tem que ter muita cautela, não pode sair esmurrando ele, fazendo de qualquer jeito, não. Tem que empurrar bem devagarzinho. Como não tem o EVA na parte do fundo, então ela fica bem facinho de desvirar mesmo, tá? Agora é só posicionar, moldar a peça para vocês poderem fazer muita fotografia, tá? Essa aqui é a organizadora GG, que eu recomendo vocês fazerem vídeo aí, foto delas com saídas, né? Saídas de maternidade para a mãe poder organizar a mala, principalmente para quem vai vender mala de rodinha. Essas organizadoras são excelentes, porque são 4 tamanhos, né? E aí a mãezinha vai conseguir organizar tudo que ela quer pro bebê nas organizadoras. Vai ter o tamanho GG, G, M e P. Então ficou muito tchutchuquinho. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostou, façam e me marca nas redes sociais e compartilha também as imagens ali nos grupos que a gente tem no WhatsApp para as meninas ver como que é fácil fazer essa peça, tá bom?